Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, abençoados, paz e graça. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para sempre. Com a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Paz e graça a todos, queridos irmãos inscritos nesse canal. Que Deus abençoe vocês mais e mais, porque vocês já são abençoados com todas as sortes de bênção. Hoje continuaremos o versículo de número 9 do capítulo 18. Começamos aí a primeira parte falando da destruição do território que estava habitado, chamado Aion no grego, que foi destruído pelo calendário de Julius, emendado com o calendário de Gregório, e ficou conhecido como o ano chamado 70 depois de Cristo. Isso é muito importante, muito relevante, meus queridos irmãos. Quero agradecer mesmo a sua participação. Estamos aqui nesse canal passando esse conhecimento da Bíblia já interpretada, da cópia de João Ferreira de Almeida, das Escrituras, que nós cremos e acreditamos que a escatologia está consumada, perfeita, está tudo feito, aquilo que ele fez no passado aos hebreus, o Jesus humano, Jesus de Nazaré humano, fez amor ao mundo de tal maneira, como João diz em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquele mundo de amor é aquele mundo da lei. A palavra mundo tem vários significados aqui na Bíblia. O mundo da Bíblia falado era o mundo Aion, o mundo velho, a velha aliança que foi destruída. A visão preterista, ela a mesma lê a Bíblia com os olhos iluminados, com a mente, com a metanoia salva. Entendemos que a Bíblia é completamente uma história que passou. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 7. Os irmãos podem estar lendo que isto é uma comprovação que a Bíblia é completamente uma história. Efésios capítulo 2, versículo 7. O versículo 9 do Apocalipse capítulo 18, hoje com a segunda parte aqui na série. Daqui a pouco nós chegaremos já ao Amargedon, o capítulo 20, vamos depois entrar no capítulo 19 e falar das bordas do Cordeiro. Depois nós entraremos no capítulo 20, depois o capítulo 21 e o capítulo 22, estaremos concluindo a série fazendo um vídeo. E depois que nós terminar essa série, nós vamos fazer alguns vídeos a pedido dos queridos irmãos. Depois nós vamos entrar em outra série. Isto é maravilhoso aqui no canal Yahushua Reina para sempre. O Apocalipse, volto a repetir, foi escrito numa visão. Muitos entendem, eu também entendo e acredito que foi escrito no ano 68, depois de Cristo, antes da destruição. Isso é irrefutável, da destruição de Jerusalém, porque as 14 cartas, as 13 cartas do apóstolo Paulo, com a carta de Hebreus, que eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu também as 14 cartas, e o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas de João, de Pedro, de Judas, está narrando o fim dos tempos, a destruição de Jerusalém. Não está narrando de forma nenhuma a destruição do mundo habitado, dos continentes.
e é usado figuras de linguagem para a destruição de Jerusalém, é usado profecias, é usado e aconteceu literalmente. Os irmãos entendem? Isso aqui é muito relevante. E aí, o Jerônimo, que ele chama o pai da igreja, a teologia moderna diz que o livro foi escrito no ano 95, 96, e que refuta o preterismo completo, as pessoas, os irmãos que acreditam que as profecias estão todas cumpridas, porque o livro do Apocalipse foi escrito no ano 95. E eu faço uma pergunta aos queridos irmãos: como que o livro foi escrito em 95, mas toda a escritura aponta à destruição, ao evento final, à escatologia da ressurreição do último dia, aponta para a destruição de Jerusalém. O livro do Apocalipse foi escrito para a destruição de Jerusalém. A visão dada a João na ilha de Patmos, a gente vê capítulo 1, versículo 1, que breve, rápido. A gente vê que o Salvador profetizou, Jesus de Nazaré profetizou nos dias da sua vida, no capítulo 21 de Lucas, versículo 22, 23, ele disse para que se cumpram todas as escrituras. Olha, como isso é claro, meus irmãos, não metade, mas todas as escrituras se cumpram. Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24, versículo 34. Aqui nós vamos provando, mostrando esse conhecimento. Olha o que diz o versículo 34. Não passará, ele disse, o Salvador, nos dias da sua vida. E eles chamam Jesus de Nazaré, aquele Jesus humano que salvou os hebreus. A religião chama ele de mentiroso, de falso profeta, e não acredita nas suas profecias. Porque ele disse, não passará aquela geração que ele estava lá vivendo. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus de Nazaré disse, falou isto, meus irmãos, da boca dele saiu estas palavras. O que tinha que acontecer antes da vinda do Filho do Homem? Princípios de dores, uma grande tribulação. E por último, a vinda de Yahushua em juízo, em julgamento espiritual. Então nós vamos vendo as profecias cumpridas. Naum falou do fim dos tempos. Olha essa passagem de Amós, do profeta Amós. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O livro do Apocalipse pode ter essa data que eles colocam em 95 foi escrito, não. Esse ano 95, João já estava transformado no espírito, Tito já estava transformado, já tinha sido tirado, tinha sido tomado à força, tinha sido arrebatado do mundo velho, da velha aliança, porque ele disse a Pedro, importa que João fique até que eu venha. Então João, Tito, Filemão, outros que entraram no novo céu, na nova terra, que é a nova aliança na Bíblia, não é esse céu invisível que vemos com nossos olhos físicos, que tem que morrer biologicamente, fisicamente, para entrar no céu. Não, o céu da Bíblia, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, é a nova aliança que João viu na visão, que descia de Deus, que foi usado figuras de linguagem, ruas de ouro. Vamos falar no último capítulo um vídeo concluindo isso. Rua de ouro, que a cidade era quadrada, figura de linguagem, mas é a nova Jerusalém que desceu de Deus, direto de Deus, espiritual. E o céu que existe, olha como essa figura de linguagem é importante. O primeiro céu já não existe. A nova velha aliança, meus irmãos, estava falando a velha aliança. O céu que existe não existe mais.
A terra que existia não existe mais, foi enrolada como pergaminho. Fugiu da presença de Deus, desapareceu, foi eliminada. Foi eliminado ou não foi? Foi eliminado o pecado, foi eliminado as ordenanças e mandamentos. Então o Apocalipse foi escrito para Jerusalém, para a destruição de Jerusalém. E isto aconteceu literalmente lá dentro dos muros de Jerusalém. Mas só que eles chamam Jesus de mentiroso. Porque Jesus disse, Yahushua disse que não haveria outra tribulação como aquela. Que nunca haveria uma tribulação como aquela que houve em Jerusalém. Desde quando houve homem, desde quando houve Adão. Nunca haveria uma tribulação como aquela que Jerusalém passaria. E ele diz, ele cumprimenta e diz, e jamais, com a palavra jamais, e não haverá jamais outra tribulação como aquela que Jerusalém passou. Ele disse, não haverá outra, mas aí vem os teólogos, vem a religião, vem a teologia moderna e diz que vai haver ainda uma grande tribulação nesse mundo que vivemos no século XXI. Dizem que eles falaram que havia uma tribulação no século XX, agora é o século XXI, aí vai falar que vai haver outra tribulação no século XXII, 2030, 2050. Meus irmãos, não vai haver outra tribulação, porque quem falou quem profetizou foi Jesus de Nazaré. E nós, em graça, não chamamos ele de mentiroso. Ele foi o Filho, foi a manifestação de Deus, foi a manifestação de Filho, foi o Messias prometido para salvar os hebreus do mundo da lei, para salvar os hebreus da segunda morte, do juízo, da tribulação que veio. Esta é a mensagem da graça. Versículo de número 9 diz, e os reis, capítulo 18 do Apocalipse, versículo 9 diz, e os reis da terra que se prostituíram com ela, viram a sua delícia e chorarão, sobre ela prantearão quando vier a fumaça do seu incêndio. Está se referindo ao incêndio que ocorreu, contado pelo Flávio Joséfo. Tem um vídeo aí, é um vídeo abençoado, os irmãos podem estar ouvindo e vendo sobre o que aconteceu. Ele contou, foi contemporâneo da destruição do mundo velho, que um soldado com a tocha colocou fogo no templo. E isso foi profetizado na visão de João. Versículo 10. E estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande Babilônia, vírgula, aquela forte cidade, pois nunca, porque, olha só, vou repetir, aqui, versículo 10. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Olha como isso é claro na visão de João na ilha de Patmos. Em uma hora veio o seu juízo. Por que em uma hora? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz que breve, rápido, iria acontecer. Apocalipse capítulo 1, em versículo de número 7, na visão ele diz que até os soldados romanos que furaram o seu lado ia ver ele vindo nas nuvens do céu. Olha como isso é interessante, meus irmãos. Eles viram ou não viram, Fernando? Claro que viram. Eles estavam vivos lá. Do ano 33 até o ano 70, nós temos aí quase uma geração. Ele disse, não passará esta geração. Temos aí 37 anos, que houve princípios de dores, que houve uma grande tribulação e que veio o juízo sobre Jerusalém. Ele retornou pela segunda vez. Hebreus capítulo 9, versículo de número 28. Ele apareceu uma vez sem pecado, tirou o pecado de muito, e apresentará a segunda vez sem pecado para aqueles que aguardam para a salvação. Olha como isso é claro. Se ele não voltou pela segunda vez, então a igreja
os santos do primeiro século, chamado cristão, estão decepcionados. Foram decepcionados e não viram ele voltar. Mas eles não foram decepcionados, eles foram tomados à força, transladados. Eles viram a destruição de Jerusalém, eles entraram no novo céu e na nova terra. Esta é a mensagem da graça de Deus. O versículo de número 10 diz: e estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Versículo 11, e sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Jerusalém era um ponto de vendas. Jerusalém tinha muitos mercadores. Jerusalém, eles vendiam muito. Nós conhecemos a história lá que ele entra no templo, expulsa os cambistas, que eles estavam lá negociando. Tinha muitos mercadores, era uma cidade de negócios. Então, tanto que eles se corromperam com a moeda, com a marca da besta, que foi Roma. Se corromperam, meus irmãos. Versículo de número 12. Mercadorias de ouro, olha só, e de prata, e de pedra preciosa, de pérolas, de linho fino, de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda madeira otorífera, e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssimo, de bronze, de ferro, de mármore. Versículo 13. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor, de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Isto tudo acabou. Isto tudo terminou no ano 70. Jerusalém, Hebreus, segundo a carne, acabou, meus irmãos. Terminou. Não existe mais. Deus fez uma coisa nova. Ele diz, eis que faço todas as coisas novas. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Versículo 13. E canela, e perfume, mirra, incenso, e vinho, e azeite, e flor, de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos de homens. Versículo 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais acharás. Olha como isto aqui foi para a grande cidade, para a mulher chamada na visão, Ezequiel capítulo 16, para Jerusalém, para Samaria, para as duas esposas que ficou desolada, que Deus deu carta de divórcio. Está falando de cidade, a cidade, terra, Jerusalém. Palavra terra aqui, meus irmãos, Jerusalém. Ele diz que não mais achará. O que não ia achar mais lá em Jerusalém? Estas coisas, o fruto do desejo da tua alma, né? As coisas gostosas, excelentes, se foram de ti, e não mais acharás. Versículo 15. Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento. Olha aí como isso é claro. Chorando e lamentando. Estava falando da destruição de Jerusalém. Versículo 16. E dizendo, ai, ai, daquela grande cidade que está vestida de linho fino e púrpura, de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Você está vendo a riqueza que Deus deu a Jerusalém? A riqueza que Deus deu àquele território habitado. Jerusalém era o centro da terra de então. Lá estava a Grécia, por perto lá estava Roma, e diz que estava vestida de escarlata. Estava, como diz no Apocalipse 17, a mulher estava sentada sobre a besta de cor de escarlata. Você está entendendo, meu amado? Então,
se unia ao Império Romano. E o Império Romano tinha muitas riquezas também. Então agora Jerusalém seria assolada, porque Jerusalém era rica mesmo. Pérolas, ouro, né? A gente conhece a história de Salomão. A gente vê aqui na Bíblia a história de Salomão. Então a gente vê que isso tudo seria assolada, as riquezas materiais, aquela riqueza que foi profetizada pelo profeta Isaías a Israel, que a religião traz essa bênção para hoje, para a igreja, que diz: se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. A terra estava falando de Jerusalém, a bênção para Jerusalém, a bênção para Israel. Versículo de número 17. E todo piloto e todo que navega em naus, e todo marinheiro e todos que negociam no mar se puseram de longe. Então nós tinha aí muitos mercadores, né? A gente vê aqui na visão que tinha muitos negócios em Jerusalém. Era uma terra que se negociava muito, né, meus irmãos? Versículo 18. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram. Olha como isso é claro, versículo 18. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Ponto de interrogação. Eles não estavam acreditando, eles não acreditavam, os hebreus, aqueles mercadores, aqueles que eram ricos, estavam lá dentro dos muros de Jerusalém. Eles não acreditavam, meus irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, que essa cidade seria destruída um dia. Mas foi profetizado pelos profetas, pelo Salvador, que seria destruído. Por que seria destruído, Fernando? Porque tinha que ser destruído a segunda morte que Adão trouxe, a morte espiritual. Tinha que haver a ressurreição dos mortos em Adão. Tinha que haver a destruição da lei física e da lei no aspecto físico e na lei no aspecto espiritual. Tinha que ser destruída para que viesse a Nova Jerusalém, viesse o ministério do Espírito, da lei da vida. Porque aquele ministério era ministério de carne. Era o ministério da friboi, meus irmãos. Era carne. Na antiga aliança, meus irmãos, entendam, vou usar aqui uma palavra, falando assim, corrigindo uma palavra de forma simbólica. O Espírito no antigo pacto, o Espírito do homem eleito, falando assim, o Espírito não morre, mas espiritualmente falando, o Espírito estava morto e a carne estava viva. Os irmãos estão entendendo como assim? Porque o Espírito estava longe, afastado de Deus. Então precisava que a carne morresse na nova aliança e o Espírito vivesse, ressuscitasse. E foi isso que aconteceu. Hoje, na nova aliança, no século XXI, é a nossa carne que está morta. Mas o nosso espírito vive para sempre. Olha como isso é maravilhoso, meus irmãos. Versículo 18. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Interrogação. Versículo 19. E lançaram, pois, sobre as suas cabeças e clamaram, chorando, lamentando, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Então nós temos aí naus, muitos barcos, a palavra usada de João Ferreira de Almeida, naus, mas muitos barcos estavam ali na Galileia, muitos barcos, era muito comércio, Jerusalém era muito rica. Os irmãos estão entendendo? É como o Porto de Santos, que chegava as mercadorias de Jerusalém, era conhecida onde Deus estava, que Deus entrava e saía do templo, se manifestava no templo em Jerusalém. Versículo 19, lançaram o pó sobre as suas cabeças e clamaram chorando, lamentando, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade ao qual todos que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Foi rápido, meus irmãos. Apocalipse capítulo 1, versículo 1.
Não é para o futuro incerto, não é para a destruição do mundo físico, o Apocalipse. Versículo 20, alegra-te sobre ela. Corrigindo, versículo 20, alegra-te sobre ela, vírgula, ó céu, vírgula, e vós santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Olha Deus fazendo justiça. Deus faz justiça. Quando fala ó céu, está falando do Criador, que ele ia fazer justiça. Ele diz santos, santos hebreus. Os irmãos estão entendendo? Santos refere-se aos hebreus que estavam lá. E diz apóstolos, apóstolos, aqueles que foram chamados para ser apóstolos. Ele diz profetas também, porque já Deus julgou a vossa causa. Julgou ou não julgou, meus irmãos, na visão? Julgou. O que Deus vai julgar no futuro? Olha como isso é interessante. Versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mor, lançou no mar, dizendo, com igual impeto será lançada a Babilônia. Esta aqui foi a última Babilônia, confusão, Babel, que foi destruída. Babilônia, no Apocalipse, foi a cidade do território que existia habitado. Jerusalém, aonde o Salvador Jesus de Nazaré pisou seus pés, nas terras da Palestina. Aqui está se referindo, meus irmãos, Babilônia, confusão. Jerusalém estava confundida. Foi a última Babilônia da Bíblia de João Ferreira de Almeida, das Escrituras Sagradas. Versículo 21, um forte anjo levantou a pedra com uma grande mor e lançou no mar, dizendo, com qual impeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Quando eu digo que a Tel Aviv, que hoje existe no século XXI, quando eu falo que Jerusalém foi destruída, meus irmãos, muitas pessoas não acreditam, porque rejeitam a Bíblia, a visão de João ali de Pátimos. Nós vemos hoje Tel Aviv, que existe, a cidade nova, construída em 1948, um estado criado com a ajuda de Oswaldo Aranha. E estes sionistas, que eles dizem que são donos de Sião, eles são chamados sionistas, e eles têm os rudimentos da lei, eles são eleitos, porém o conhecimento da graça de Deus não foi dado para eles. Não foi dado, eles não herdam o reino de Deus, não estão dentro do reino de Deus em vida. Então Jerusalém não existe mais. O que existe hoje é a terra de Israel, um estado criado em 1948, porque a da Bíblia de João Ferreira de Almeida, a das Escrituras, já foi destruída. Foi ou não foi destruída? E aí na visão, olha como isso aqui é bem claro, meus irmãos. O versículo de número 21. Um forte anjo levantou a pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo, com igual impeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Quando fala jamais, nunca mais será achada, nunca mais será construída, nunca mais será levantada. Pode vir terceiro templo, quarto templo, quinto, sexto. Mas esta Jerusalém da Bíblia, narrada na visão de João Ferreira de Almeida, não existirá nunca mais. Esta é a escatologia consumada. Versículo 23. E a luz da candeia não mais luzirá em ti. Olha, vírgula, e a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes na terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Olha obras da carne, como o apóstolo Paulo disse, Gálatas capítulo 5, eles estavam com obras da carne, tinha até feitiçaria dentro dos muros de Jerusalém. Versículo 24, e nela se achou sangue, olha, dos profetas, vírgula, e dos santos, e de todos que foram mortos na terra, mortos em Jerusalém, terra Jerusalém.
nem em Jerusalém foram achados todo o sangue dos profetas, sangue dos santos. Foi achado feitiçaria. Olha o que Jerusalém fez, por isto que ela foi eliminada, foi destruída. Meus queridos irmãos do canal Yahushua reina para sempre. A Jerusalém da Bíblia, das Escrituras, ela a mesma, falando assim, ela a mesma foi destruída pelos soldados romanos, pela dinastia Flaviana, pelos gafanhotos do capítulo 9 do Apocalipse, que foi a dinastia Flaviana juntamente com Vespasiano, com seus 2 filhos, general Tito e Domiciliano. Jerusalém carnal, carne física, material, que tinha riquezas, pérolas, que foi rejeitada, foi dada a carta de divórcio a Jerusalém, que traiu a mulher, que traiu seu criador, que traiu seu esposo, Samaria, que traiu as 2 esposas, que eu já li aqui no canal, você pode estar vendo o vídeo, as 2 esposas de forma metafórica que Deus tinha, que muitas vezes era chamado Esaú também, Aolá e Aolibá. Jerusalém, a mais nova e a mais velha, sempre traíram o seu esposo. E Deus deu carta de divórcio. Deus cumpriu a sua vontade. Deus trouxe o juízo. E Yahushua voltou como juízo, usando os homens, usando a carne. Deus está no controle absoluto da carne humana. Deus usou os romanos para destruir a velha aliança, para destruir a Jerusalém habitada, para destruir os filhos da perdição. E hoje nós já estamos, meus irmãos, no céu, nós já estamos na nova terra. Mas aí eles perguntam para nós: Fernando, como que eu posso estar no novo céu, na nova terra, se eu estou aqui nessa terra, ainda dentro dessa república? Meus irmãos, novo céu e nova terra na Bíblia, na visão, é algo espiritual. Como o reino de Deus é algo espiritual, é o reino espiritual. Hoje não conhecemos ninguém mais segundo a carne, hoje vivemos no Espírito. É Espírito, o Espírito da lei da vida, reinamos em vida. O que é o reino de Deus? Poder, justiça, paz, alegria no Espírito. Este é o reino de Deus da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, das Escrituras. É uma condição melhor, sem morte espiritual, sem segunda morte espiritual, sem separação de Deus. Esta é a mensagem da graça de Deus, arrebatados, transformados, reinando em vida. Por isto, o canal Yahushua agora reina para sempre. Estou indo. Um abraço a todos, obrigado pelas suas participações. Vamos entrar no capítulo 19, falando as bordas do cordeiro. Depois entraremos no capítulo 20. Satanás aprisionado por 1000 anos. Vamos entrar aí falando do milênio, que a religião faz uma confusão. Vamos entender o que é Armagedon na Bíblia, o que é Satanás foi preso na Bíblia. Vamos aprender essa pérola da graça. Não perca, um abraço.